aprender a andar na presença de Deus. Aí está a lição que os cristãos têm que aprender. Não tem nada mais importante nesse mundo do que esse conceito de andar na presença de Deus. É possível nós andarmos na presença de Deus nos dias de hoje. Temos que despertar para isso. Muita gente prega que Deus não existe, outros pregam que Deus é um mito. O que está acontecendo com a cabeça desse povo? Estão sendo evangelizadas por um evangelho que não é o evangelho de Deus, evangelho do homem, doutrina de homem, ensinamento de homem, materialismo. E no materialismo que vai se aprender é o desrespeito à vida humana. É isso que estamos vendo pelo mundo. Porque no materialismo o importante é a ideia, é o pensamento. O pensamento é mais forte que o ser humano. É ideologia. E a ideologia é enganosa. A ideologia passa. Pois toda ideologia, ela não passa de ser pensamento de homem. E tudo que é do homem, a vida mostra, acaba a ser. Assim como o homem vai, seus pensamentos vão, suas indústrias vão, suas obras vão, passam. Marxismo, essas coisas, socialismo, isso aí passa também. Vai chegar uma época que essas coisas mudam, são pensamentos de homens. Que nós estamos vendo que tanto capitalismo como marxismo, socialismo, são cobertores curtos, que não resolvem o problema da humanidade. Pobres sempre tereis. Tanto no capitalismo, como no socialismo, no marxismo, pobres sempre tereis. Tem a classe pobre lá que os recursos não atingem. O pobre sempre vai ser aquele que o cobertor não vai chegar até ele. Quer dizer, a riqueza, o dinheiro não vai chegar até ele. Vai ficar no centro. Isso nós estamos vendo, essa experiência no Brasil. O cara que pregou o marxismo, o socialismo, hoje era um milionário. Mas o pobre está pobre. O pobre está pobre. Não é? Não é? Chegou a presidente, 2 eleições, hoje é um milionário aí. Mas o pobre está pobre, tanto no socialismo quanto no capitalismo. Essas são ideias de homens. Cobertores curtos, fazem promessas, mas ficam somente nas promessas. O povo continua na mesma, na pobreza. Então nós temos que aprender uma outra doutrina. Uma doutrina que fala da eternidade. Nós temos que voltar os nossos olhos para a presença de Deus. Isso não é religião. Não é religião. A religião também não resolve nada. Porque a religião é obra de homens. Toda religião foi produzida por um homem. Toda igreja foi produzida por um homem ou por um grupo de homens. E como homens, elas têm suas ideologias também. Toda igreja tem a sua ideologia. Ela é obra humana. Igreja não é Deus, igrejismo não é Deus. Deus é uma coisa, igrejismo são estruturas, instituições feitas por homens. Não vamos confundir o recado. Deus está acima de todas as religiões, porque todas as religiões
São obras feitas por grupos de teólogos, homens intelectuais, homens entendidos, veneráveis, mas que cada um tem a sua ideologia, a sua ideia. Por isso, cada igreja é diferente da outra. O que a torna diferente? A sua ideologia, que vai dar a sua personalidade. Não vamos confundir Deus com igreja. Agora, o que eu estou falando, vamos aprender a andar na presença de Deus. Outra coisa. Agora, como vamos andar na presença de Deus? Qual é o passo? Qual é o saber? Nós temos que saber que Deus se identifica com uma coisa. Qual a identidade de Deus? A identidade de Deus está na sua palavra. E para nós, os gentios, nós temos, para nós, endereçado aos gentios, e gentil sou eu, sou você, é você, somos nós, o Novo Testamento. Aí está o nosso foco de nos relacionarmos com Deus. O Novo Testamento. Isso não é igrejismo, isso é palavra de Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra. Vou repetir de novo. Deus tem compromisso com a sua palavra. Aí ele responde e atende ao fiel, aquele que aprendeu a andar na sua presença. Deus não tem compromisso com igreja. Deus não tem compromisso com denominação. Igreja, denominação, são obras de teólogos, obras de homens. Cada uma tem as suas ideologias, seu rótulo. Mas Deus tem compromisso, sim, com a sua palavra. É aí que vamos aprender esse estado de andar na presença de Deus. Como? Segurando-nos na sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra, ele responde a sua palavra. E é da sua palavra que vem a nossa fé. Fé é quando você crê na palavra de Deus. Aí você tem fé. Foi isso que Jesus disse para os discípulos. Vocês não acharam a fé? Vocês não encontraram a sua fé? Ainda não encontraram a sua fé? Já estão tanto tempo comigo. Até operaram milagres. Expulsaram demônios, curaram enfermos. Vocês já fizeram isso? Quando eu mandei 70, o grupo dos 70. Que Jesus falou, vai, sem alforjes, vai com uma só túnica. O que aconteceu? Vocês passaram necessidade? Não. Estamos contentes. Por quê? Porque expulsamos demônios, curamos enfermos. Os discípulos eram pessoas que tinham a experiência do sobrenatural, quer dizer, a experiência do poder de Deus. Mas naquela hora de grande necessidade, que o barco perdeu a direção, eles lutaram na sua própria força para encaminhar o barco, mas não conseguiram. As ondas eram fortes demais, o vento era forte, e tirou o barco do rumo. Foram repreendidos por sua falta de fé. Pois Jesus dormia no barco, no mesmo barco, no meio da maior tempestade. E eles se matando na sua própria força para pôr o barco no rumo e não conseguiram. E ficaram indignados. Quando olharam para Jesus, falaram, esse camarada não dá conta. Nós estamos morrendo aqui, nós vamos afundar, vamos perecer. E ele dormindo aí. Nós se matando e Jesus dormindo. Como é que Jesus é afogado, meu? Vamos acordar ele. Ô, mestre, não te dá conta que nós estamos morrendo? Ei, Jesus, o que há? O que há? Nós estamos morrendo aqui, ó. Vocês não acharam sua fé ainda? Vocês não encontraram a fé? Onde está a sua força? Onde está a sua fortaleza? Davi diz, minha fortaleza vem do Senhor. Minha fortaleza vem da palavra de Deus. É isso que nós temos que aprender. Nossa fortaleza não está em religião, não está em doutrinas, dogmas de homens.
Não está em igrejismo, denominacionalismo, institucionalismo, tradicionalismo. A nossa força está em Deus. É lá que temos que buscar a nossa fé. E Jesus deu uma repreensão e o vento cessou. E aí, consequentemente, as águas se acalmaram. E os discípulos, que homem é esse? Que até os ventos lhe obedecem. Até os ventos lhe obedecem, as ondas se acalmam. É aquele que sabia da sua fé. Jesus sabia em quem cria. Jesus cria no Pai. Jesus tinha as mensagens do Pai. Aí está a fonte da nossa fé. Jesus é aquele que contém dentro de si as mensagens de Deus. Você quer ter comunhão com Deus? Você quer andar na presença de Deus? O caminho é Jesus, pois ele tem as palavras do Pai. Por isso que ele falava com autoridade. E a turma admirava a autoridade daquele homem, jovem. Era diferente a fala dele da fala dos fariseus, os religiosos. Ele falava com autoridade, os demônios submetiam-se a ele. E as enfermidades também. O que acontecia com aquele jovem? Não era diferente dos demais. Ele era conhecido ali na região, eles conheciam o pai dele, a mãe dele, os irmãos dele. Então estranhavam. Como um homem que não frequentou os cursos dos fariseus sabe tanto e tem tanta virtude de Deus dentro dele, onde ele captou estas coisas. Eles não sabiam. E se perdiam, se escandalizavam com Jesus Cristo. Eram pessoas que não tinham intimidade com Deus, não sabiam andar com Deus. Perderam o caminho de Deus. Estavam andando no caminho dos homens, estavam andando nas propostas do mundo. Cada um desviando-se para os seus próprios caminhos. É o retrato do mundo atual. O mundo está se dirigindo nos seus próprios programas, nas suas próprias ideologias. Resultado: estão arrancando cabeça de cristão por aí. Estão matando. O ano passado mataram 125 mil cristãos. Aqui no Brasil não se publica isso. Parece que não existe nada lá fora. A gente está aqui fechado. Não vem notícia de fora. A gente, os meios de comunicação, estão sob controle. A gente não sabe o que está se passando no mundo. 125 mil cristãos foram mortos. Está tendo uma fobia aí contra cristãos. Ideologia. Diz respeito ao ser humano por causa de ideologia. E essa ideologia aí é religiosa. Não concorda com a minha religião, arranca o pescoço. É judeu, arranca pescoço. É cristão, arranca pescoço. Os homens estão seguindo seus próprios caminhos. Não encontraram Deus. Não sabem andar na presença de Deus. Rejeitaram a palavra de Deus. E a palavra de Deus está com quem? Está com Jesus Cristo. A palavra de Deus está com Jesus Cristo. Ele foi aquele enviado com objetivo específico. As suas palavras têm o objetivo de atingir a nós, a mim, a você, a nós.
Mas abandonamos as palavras de Cristo e nos aferramos às ideologias do presente século. E somos colocadas como as grandes luzes, os grandes faróis, as grandes soluções para os problemas da humanidade. E os problemas da humanidade se multiplicam. E os líderes perdem os rumos. As coisas saem das medidas. Falta de conhecimento de Deus. Falta de conhecimento de intimidade com Deus. Temos que aprender este caminho da intimidade com Deus para pôr o trem no trilho. Sem Deus, um homem não vai jamais aprender a amar o próximo. Sem Deus, o homem não vai respeitar o próximo como a si mesmo. Este é um dos ensinamentos básicos de Jesus Cristo, que ele trouxe do Pai. Amai-vos uns aos outros. Não faça para o outro o que não quer que faça para você. Se você arranca a cabeça do outro, o outro vai arrancar a tua cabeça também. Você não é melhor que o outro. Quem disse que você é melhor que o outro? Nós temos 1 bilhão de seguidores. Por isso podemos arrancar a cabeça de todo mundo. Engano, meu filho. Você está enganado. A tua ideologia religiosa está levando a isso. Você está matando cristão só aí no seu pedaço. Mas quem corta a cabeça dele é cortado. Quem com ferro fere, com ferro é ferido. Depois você vai se queixar. Depois você vai chorar. Ele vai dizer, não, é uma parcela de nós aí, os extremistas e tal. Põe juízo nos teus irmãos, meu. Vai pôr juízo nos teus irmãos. Deixa de lorota. Vocês sabem que eu estou me dirigindo para vocês. Vocês sabem com o que eu estou falando. Deixa de imbecilidade, de engano. Reconduza seu irmão para o caminho da fraternidade. Deus é Deus de amor. E cada ser humano tem a imagem e semelhança de Deus. Deus ama a cada ser humano. Estão pegando o ser humano, explodindo o ser humano. Explodindo criança. Para mostrar que são os machões, os durões, que não se importa com a vida. A vida é de Deus, é sagrada. Você está com uma teologia assassina. Sua teologia assassina. Você está com um Deus assassino na cabeça. Por isso que você mata. Você não está com um Deus de amor. Um Deus que ensina a perdoar. Um Deus que ensina a perdoar. Vai até Jesus Cristo. Ele tem as mensagens de Deus nele. Pegue as palavras de Jesus Cristo e aprenda a andar com Deus. Nós só teremos intimidade com Deus, nós só andaremos com Deus quando nós conhecermos as palavras de Jesus Cristo. Isso não é religião. Isso não tem nada a ver com religião. Isso não tem nada a ver com religião. Deus é uma coisa, religião é obra de homem. Toda religião é obra de homem. Deus não fez nenhuma religião, Cristo não fez nenhuma religião, é produto de homem. Cristo não escreveu nenhum livro, Cristo escreveu na areia. Já para não ter idolatria. Mas a palavra dele permanece. Os seus discípulos guardaram a palavra dele e escreveram a palavra dele. Pois hoje, nos dias de hoje, os discípulos deles é eu, é você. Por isso que estamos publicando essa palavra, falando de amor, falando da diferença entre Deus e religiões. Religiões é produto humano. Deus não tem compromisso com religião. Deus tem compromisso com a sua palavra. Está bem nítido. Deus é maior que todas as religiões. Mas Deus deixou seu recado para os gentios. Quem somos os gentios? Nós, eu e você. É aí que nós vamos aprender a ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus, não com ideologia religiosa. Quando nós aprendermos
a nos comunicar com as palavras de Jesus Cristo. Ele fala, as palavras que eu digo eu recebi do meu Pai, eu não faço a minha vontade. Tudo que falei reflete a vontade do meu Pai que está no céu. E Deus tem compromisso com a sua palavra. Nós só aprenderemos a andar em intimidade e comunhão com Deus quando nós aprendermos a nos situar dentro dos parâmetros, das medidas que Deus deu para Jesus Cristo. Temos que ler a Escritura Sagrada. Você não é analfabeto. Você pode ler. E o analfabeto, a fé vem por ouvir. Ouça o que o outro sabe ler. Ouça o outro lendo as Escrituras. Hoje, abaixa um app, tem a Bíblia falada. Você pode estar na cozinha, fazendo a comida, ouvindo a palavra de Deus, tendo comunhão com Deus. Lugar onde Deus tem compromisso, onde Deus responde. Pois Deus ouve e responde os nossos pedidos. Pedidos são orações. Ele enviou sua palavra e o sarou. Essa palavra do Salmo é palavra de Deus, é eterna. É hoje, será amanhã, será no futuro, foi no passado. Ele tem compromisso com ela. Vamos pegar a palavra dele? É medicina para o nosso corpo, ele saúde para os nossos ossos, para a nossa carne. Deus não só cuida do espírito, não, Deus cuida da carne também. Ele é Jeová Rafá ainda. Enviou sua palavra e o sarou. Pelas suas pisaduras foste sarado. Palavra de Deus, foste sarado. Reclame, segure, aprenda a fazer a batalha da fé para obter a vitória. Deus quer ver você sadio, vitorioso, forte, triunfante. Deus quer ver você plantado no oceano do Espírito. O oceano do Espírito é a palavra de Deus. É aí onde o Espírito se movimenta e joga suas ondas para dentro de nós. E essas ondas do Espírito, esse impulso do Espírito, as revelações do Espírito, nos traz Cristo vivo em nossa alma. E andamos com Deus no aqui e agora. Valeu, né? Aprendemos a andar com Deus, né? Andar com Deus, andar com a sua palavra. E a sua palavra está onde? No Novo Testamento. Especificamente para nós, os gentios. Não é religião isso, não é religião. Isso é andar com Deus e aprender a ter comunhão com Deus. Não é fácil. Vamos pôr Deus em primeiro lugar agora na nossa vida? Colocando a sua palavra em nossa vida. Isso não é religião. Isso é uma comunhão pessoal com Deus. Não é uma comunhão coletiva. Não tem nada a ver com instituição religiosa, com grupo religioso, com ideologias religiosas. Mas é você andar com o seu Deus. Isso é um conhecimento. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Isso vai tirar você do cristão religioso para a nova criatura. Aqueles que andam em espírito e verdade. Aqueles que andam na palavra e no espírito de Deus. Essa é a nova criatura. Romanos 8,19. A natureza espera com grande expectação a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que guardam a palavra de Deus, não os que guardam o sistema religioso, instituição religiosa. Os que guardam a palavra de Deus, aí está a nova criatura. Os que guardam a religião são os religiosos. Os que guardam a palavra de Deus são as novas criaturas, os cidadãos do reino de Deus. E o reino de Deus já é chegado, já faz 2000 anos. Vamos despertar? Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa que nos tira dos caminhos dos erros e nos coloca no teu caminho, como nova criatura, os verdadeiros filhos de Deus. Agora, em nome de Jesus Cristo, eu quebro toda a força da enfermidade, espírito de morte, da cabeça à planta dos nossos pés, a nosso aparelho urinário, digestivo, respiratório, circulatório, bucal, visual, nossas pernas, nossos braços, nossos pés, nossas mãos. Todo espírito de enfermidade, doença, saiam. Todo tranca-rua sai de nossa vida. Todo espírito de magia está quebrado em nossa vida. Encantamento algum pega nos filhos de Jacó, naqueles que levam a semente de Deus, Jesus Cristo.
Sai todo espírito nervoso, ira, raiva, rancor, inveja, dor de cotovelo, mágoa, depressão das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Sai todo espírito de pobreza, miséria e desgraça de nossas vidas e de nossos países, em nome de Jesus Cristo. Amém. Conhecereis a verdade revelada pelo Espírito Santo. Você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.